e nos convencerem adequadamente dessas questões que elas são pertinentes, e se for o caso, eu não subtrairia de forma alguma o estudo mais aprofundado, pelo menos eu individualmente, como magistrado, até pela comissão de orçamento, etc, etc. Se necessário for. Se necessário for, é bom que se frise. Porque eu tenho uma visão particularizada disso. Presidente, pois não. Eu acho que essa questão, em primeiro lugar, é uma decisão administrativa, né? Em segundo lugar, é uma questão que já é de conhecimento de todos. E já foi, inclusive, recentemente apreciada, né, por um processo muito demorado, em que se levantou o que se quis, postergado, até se chegar a uma decisão com um voto de diferença pela manutenção, apesar das ausências, porque conforme tivesse sido as presentes no dia, teria sido extinto. Bom, eu quero votar hoje. A minha intenção é de votar, ainda que se dê vista ao desembargador Jorge Berg, que a rigor regimentalmente, a vista tem que ser requerida no momento do que está requerendo a vista, no momento dele votar. É que ele pode pedir, essa é a regra. E então eu pretendo votar hoje. Eu acho que já houve, facultou-se as tentações orais, apesar de ser um processo administrativo. A decisão é de conveniência e oportunidade, em que ela não cinge aos aspectos econômicos e financeiros, embora eles sejam relevantes. As questões particulares, eu até questiono essa intervenção do Citraenc, porque não se discute aqui questões particulares, aqui é questão pública, de administração da justiça, da tutela jurisdicional, de responsabilidade desse tribunal, que é estadual, de âmbito, aliás, é um órgão do Poder Judiciário da União, mas eu estou dizendo estadual no sentido da sua competência territorial, espacial. No estado de Minas Gerais, então não há que se focar em determinados municípios, até porque não há como se criar turmas recursais descentralizadas em todos os municípios do estado. Se pudesse para agradar todos os municípios, todas as câmaras municipais, todas as faculdades, todos os estudantes, não teria que ter em todos, né? E, presidente, eu volto a uma questão que da outra ocasião eu falei, que, no meu ponto de vista, há uma extrema ilegalidade e inconstitucionalidade pela opção do modelo que foi adotado por este tribunal, que eu não integrava na época, mas que eu nunca concordei, de retalhar ou recortar a jurisdição territorial do Estado e do TRT íntegro da terceira região para um lugar onde se manipulou algumas vezes, colocando e retirando o município para se chegar a um equilíbrio de distribuição, de movimentação processual. Não é esta a norma, isso fere o juiz natural, isso extrai de nós que estamos nas 10 turmas da sede do tribunal, extrai de nós a competência que nós temos natural para todo o Estado, inclusive Juiz de Fora e 5 vizinhanças, extrai dos desembargadores que estão em Juiz de Fora, e agora apenas um natural, morador e que quer continuar lá.
questão de Na fato, época que se criou. questão de fato. Não, eu estou falando Não, uma palavra está me citando como se eu tivesse manifestado. Eu falei o nome de Vossa Excelência. Mas se todo mundo devagarzinho. Eu pediria, vamos manter a ordem Então, tem respeito aos advogados presentes. Então, presidente, resumindo, o jurisdicionário de Juiz de Fora, apesar da palavra da Câmara, apesar da palavra do município, apesar da palavra do Citraen, apesar da palavra da faculdade, eu tenho a plena convicção de que os jurisdicionados de Juiz de Fora e região estão prejudicados. Tenho a plena convicção disso. Estão prejudicados com um julgamento único por uma turma única, engessado. Tenho a plena convicção de que eles podem, como todos os outros municípios do estado de Minas Gerais, acompanhar o processo em segundo grau que tramita aqui na sede, como sempre foi a regra, onde também não é necessária a presença de partes. Por outro lado, presidente, em termos de servidores, eu não acho que o Citraeng esteja legitimamente, falei isso da outra vez, é questão de legitimidade jurídica, não. A questão no plano político e ético, o Citraeng não está representando a totalidade dos servidores, ou a maioria dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho. Não está. Está representando um segmento reduzido de servidores que estão comprometidos com a instituição. Então, portanto, não há que se falar em dissenso entre uma parcela mínima de servidores e a administração pública. E eles são comprometidos, tomaram posse para trabalhar no tribunal. E a grande totalidade dos servidores, ou a maioria dos servidores, é prejudicado. É prejudicado porque o movimento processual fica maior. É prejudicado porque a secretaria das turmas aqui tem 5 servidores, a de lá tem 10. Ninguém sabe por quê. Então há prejuízo, sim. Então eu acho que o Citraeng aí, ele está optando pela representação reduzida, estreita, de uma parcela, sendo que a totalidade não foi. Eu, pelo menos, eu não tive notícia de que houve uma assembleia onde se aprovou a ida ao CNJ contra o tribunal e a defesa de uma parcela bem reduzida da sua totalidade de filiados. Mas isso não é uma questão para ser discutida. Nós temos que decidir que é a conveniência, a oportunidade de se manter a turma descentralizada de Juiz de Fora. Falou-se em vanguarda. A vanguarda é como se fosse uma balela. Primeiro que nenhum outro regional acolheu essa sugestão. Não podemos falar que foi vanguarda, porque isso não puxou nenhum movimento, isso não carreou nenhum movimento de adesão a uma ideia. Em segundo lugar, foi no momento do tribunal, eu não cabe aqui, né, tecer considerações, mas eu afirmo que foi muito mais por interesses pessoais do que institucionais. Pessoais do que institucionais. Todos nós sabemos. Isso aí eu vou protestar, porque primeiro que eu fiz parte da turma Repsol, eu estou ofendendo. Vossa Excelência está ofendendo quem está aqui. Vossa Excelência não tem direito de ofender, inclusive os nossos pares que estão aposentados, tanto o doutor Zé Miguel quanto o doutor Eberto. Vossa Excelência não tem esse direito, estou aqui em defesa dos ausentes. Vossa Excelência não tem esse direito, não foi isso, tanto que a comunidade está na prefeitura, e eu rogo até a testemunha do doutor Márcio Ribeiro do Vale, como antigo aqui dentro. Ninguém fez essa pedagogia. Não, eu só estou fazendo esse protesto, que ele ofendeu quem não está aqui. Aí eu faço protesto. Eu não falei não, você falou assim, então você não está falando dessa forma. Você tem que medir isso aqui. Aqui dentro não é caso para ofender. Eu peço que os você não senhores está mantenham a ordem, o respeito, eu sou as partes. Não, você então você não respeita quem estava aqui ausente.
Eu peço ao senhor Você respeita quem está no seu reino. Você não tem eu direito de exijo falar isso, ordem porque no então tribunal, eu exijo ordem, por favor. Você não tem direito de ofender o Vamos, ninguém... Senhor juiz, Vamos, está desculpado, mas vamos nos pautar pela civilidade. Conhece esse tribunal muito melhor que você. Doutor Fernando, calma, doutor Beck, calma. Eu estou defendendo quem está ausente. Vamos manter em bom nível essa discussão, nós não temos que descer a... Você pediu para medir a língua. encerrando, Não. começa a língua. Você fala a verdade. Eu só quero, presidente, manifestar que eu quero antecipar meu voto. Eu acho que a senhora deveria falar na hora do voto. Eu quero antecipar meu voto. Eu acho que seria melhor cada um falar na hora do seu voto. Tá, então eu estou votando pela extinção. Então, agora cada um falar, porque todo mundo pode falar na hora própria. Doutor Milton, o senhor se incomoda de falar na hora da votação, só para a gente manter um certo nível de serenidade? Eu sugiro a Vossa Excelência... Perdão aí, presidente. Doutor Ienaco também... Eu importo, sim. Importo porque fui citado, embora não nominalmente. Importo porque foram levantados fatos com relação ao órgão que eu presido e que não corresponde à realidade. Então, se Vossa Excelência permitir, eu falo agora, se for Então, eu acho que, diante da particularidade, o senhor está com a palavra, depois a gente volta à votação normal. Em primeiro lugar, eu estou em Juiz de Fora em virtude, pelo fato de exercer o cargo lá. Não sou de Juiz de Fora, não nasci lá, mudei para lá em virtude do cargo por uma exigência constitucional. Então, estou lá em cumprimento à exigência de residir no local onde atuo. Se, por acaso, amanhã vier atuar em Belo Horizonte, vou residir aqui. E não posso responder pelos outros. A primeira inconsistência que foi levantada com relação à turma, que hoje só tem um desembargador. Na verdade, são 3, porque o tribunal ainda não conseguiu prover o último cargo. Hoje a turma é composta de 3 desembargadores. E se for aprovada, hoje temos que julgar com uma lista, e se ele for vai ser para Juiz de Fora também, Juiz de Fora vai contar com 4 desembargadores, se for o caso. Onde cada um reside, isso não é problema meu, é questão administrativa do tribunal, e aí nós estaríamos entrando em interesses pessoais e particulares de cada um, que não deveriam interferir em decisões administrativas, onde cada um quer morar. Vendo que essa questão não é relevante para esse processo, porque a vontade de cada um morar aqui ou lá não deve ser fundamento para ato administrativo. Uma segunda questão, foi dito aqui que a distribuição é tão menor que tem que se fazer adequações. Não é, até conversava agora com o Paulo Chaves, que o nosso número de processos recebidos é muito maior do que os de Belo Horizonte. A nossa distribuição é maior, tanto que nos últimos meses não temos recebido processo do Pleno nem das SDI. O nosso número de recursos ordinários é muito maior do que os daqui, sem contar os processos físicos, porque entramos atrasados do PJE e ainda temos muito processo nessa condição. Outra questão, já com relação a esse requerimento, embora o requerimento tenha sido feito de uma forma ampla sobre conveniência, a fundamentação dele é a questão econômica. E quando nós falamos em condição econômica, nós temos que saber custos. Embora tenha se discutido muito a esse respeito, não houve ainda uma resposta clara dessa administração se isso implica numa economia efetiva. Porque o tribunal hoje aluga pelo menos 2 ou 3 imóveis em Belo Horizonte. Há um custo por metro quadrado 3 vezes maior do que se aluga em Juiz de Fora. Existe um espaço ocioso onde se estaria a turma? Pois então que se transfira o depósito da Pedro II para cá, que a economia vai ser o dobro. Porque o que se paga hoje em aluguel de um depósito em Belo Horizonte é o dobro do que gasta com a turma. E se a questão é essa, porque a única diferença de custo é aluguel, existem alternativas que já foram, inclusive, estavam sendo tratadas com a presidência do tribunal, mas o doutor Júlio está de férias, então não está aqui para esclarecer o encaminhamento que foi dado até agora, porque nós temos uma proposta de redução do próprio espaço físico à metade, o que implicaria uma redução significativa no valor do aluguel, ainda menor do que o que se faria aqui com reajustes
locais, e ainda a possibilidade que está sendo discutida de instalação em gabinete reduzido, aproveitando o trabalho à distância dos assistentes, de instalar no imóvel próprio onde funciona hoje, onde funcionam as varas de Juiz de Fora, que conta inclusive com espaço adequado para a realização das sessões que foram realizadas lá no momento, inicialmente, quando a turma começou a funcionar. Então, quando nós fundamentamos uma decisão em uma economia, nós não podemos fazer isso baseado numa impressão subjetiva, porque eu acho que vai ser mais econômico trazer para cá. Porque, por enquanto, nós estamos no achismo. Porque não houve um levantamento. E não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. A administração pode calcular, vai funcionar aqui, esse vai ter que ir para lá, nós vamos ter que alugar, não vamos ter que alugar nada, e a coisa fica por isso. Mas isso não foi feito. Então, se esse processo está sinceramente fundamentado na questão econômica, não vejo como não vejo como votar isso no afogadilho, na pressa, doido para acabar logo com isso, em vez de fazer um levantamento adequado do que isso vai significar em termos de custo. Se vai ser um custo maior ou menor do que continuar em Juiz de Fora. E uma outra questão também que não foi ainda, não foi nem tratada até agora, é se nós estamos falando de extinção da turma ou de remoção da turma para Belo Horizonte, qual o destino vai ser dado aos 3 desembargadores que hoje atuam em Juiz de Fora? Vão para disponibilidade ou vão ser removidos compulsoriamente? E aí, se a resposta é pela remoção compulsória, qual o quórum necessário nessa sessão para aprovação dessa medida? Porque uma medida que implique em remoção de magistrado exige um quórum especial de 3, de 2 isso não é remoção, Doutor Renato, vamos deixar. Ele está com a palavra, deixa o doutor Renato. É uma dúvida que eu tenho. O que vai fazer? Vossa Excelência quer ter. Doutor Fernando, Não, deixa ele concluir. eu quero saber. Doutor Fernando, deixa ele concluir. Senão, isso não é uma questão, é uma questão importante que nós estamos tratando de uma prerrogativa de um magistrado. E destino vai ser dado aos 3 magistrados que hoje atuam em Juiz de Fora. Vão ser removidos compulsoriamente, vão para disponibilidade, vão ficar lá, vão ser mandados embora, porque isso também é uma questão que tem que ser enfrentada nesse processo. A gente não pode votar simplesmente porque nós queremos que seja assim, sem pesar as consequências. E isso não foi pesado. Nós temos um requerimento de umas poucas linhas dizendo que quer retirar a turma de lá. Então vamos estudar as consequências disso. Porque isso é algo que vai atingir os magistrados que lá atuam. Então, quando nós tomamos uma decisão administrativa, nós temos que ter em mente em que isso afeta a prerrogativa nossa como magistrados. Porque quando eu voto para tirar o outro do lugar, eu também estou ferindo uma prerrogativa minha. Eu também sou magistrado e a minha prerrogativa, a nossa prerrogativa está sendo ameaçada nesse momento. Eu sei que é uma questão que nós não temos também, que nós não levar em consideração, mas também não houve nenhum estudo dessa administração, entendo que deveria, embora que nesse quórum não se tenha ainda levado isso em consideração. Mas existe uma questão social envolvida também que nós não podemos desprezar. Ainda que alguns passem por cima disso e a eles não afetem nada. Né? A mim, e imagino que também a Vossa Excelência como administrador, deve haver, sim, uma preocupação de impacto social do deferimento dessa medida, porque implica em atingir 40 famílias de servidores, ou com uma remoção forçada, se for o caso de simplesmente remover os gabinetes, ou com uma perda de funções se eles ficarem lá à disposição, simplesmente vinculados ao Fórum de Juiz de Fora, sem receber as funções gratificadas. Isso vai implicar em perdas financeiras para essas famílias. É uma questão social, mas
podemos nos fazer sensíveis a essa questão, ou, como a autêntica Casa de Ferreiro, desprezar uma questão que nós temos como tão caras na hora de imputar a outros empregadores. É só a minha manifestação, senhor presidente, e insisto no meu pedido de vista. Gostaria de me manifestar no prazo regimental de 10 dias, e entendo que eu não tenho que aguardar a minha hora de votação para fazer esse requerimento. Isso, uma vez de concedida a vista, os demais desembargadores têm a prerrogativa de lançar logo os seus votos, mas entendo que o meu pedido de vista pode ser deferido agora. Eu como presidente, deixa eu concluir, deixa eu dar uma resposta já de antemão ao pedido de vista que foi formulado. Regimentalmente, a vista deve ser requerida depois de iniciada a votação. Então, eu pressuponho que tem que ter havido pelo menos um voto. É a minha interpretação. Acho também que deve ser feita na hora do desembargador votar. Mas, porém, é praxe nesse tribunal que se peça vista já antecipada. Olha, um votou, eu quero vista. E é direito de quem quiser antecipar, pode antecipar o voto, mas a vista já fica formulada e eu não tenho como deferir pedido de vista. Ô, presidente, Eu sei que o pleno eu queria me manifestar, não sobre essa questão, porque eu também acho que o pedido de vista pode ser concedido sem qualquer manifestação de qualquer desembargador. Acho que pode, sim, concordo com Vossa Excelência, embora o regimento é praxe, embora o regimento não preveja, mas eu gostaria de me manifestar a respeito da exposição do desembargador Ianaco, porque em determinado momento ele se referiu à questão da remoção, sobre os motivos da remoção, se é que, sinceramente, o motivo da remoção é orçamentário. Como eu assinei, eu, data velha, deixo aqui o meu protesto quanto a essa referência feita pelo desembargador Ianaco, a quem eu aprecio extremamente. Só não posso concordar com essa referência do sinceramente, porque eu assinei a lista. E eu fui sincero quando eu assinei a lista. Olha, senhor presidente. Só uma questão, está aqui. Haja visto, você não possa orçamentar. Eu fiz referência apenas com relação ao requerimento, porque é a fundamentação que está ali. Tá muito bom. Eu ia propor agora assim. Não, eu gostaria de ter direito à palavra. Eu acho que pelos mesmos motivos que eu concedi. Eu consigo, mas eu acho que nós poderíamos avançar. Não, aí algumas considerações que ele fez, eu acho importante retomar, até porque nós somos diretamente envolvidos com a situação. Eu gostaria até de ter a oportunidade de esclarecer aqui, porque nós lá divergimos de muita coisa, e teve uma coisa que ele disse que realmente eu concordo. Essa não é uma questão que tem que considerar aspectos particulares. Não, de fato, não pode ser assim. E como eu assinei o requerimento, estou convencida da necessidade de extinção da turma, eu gostaria de justificar. Primeiro, só um instantinho. Porque fazer a justificativa no voto. Não, sabe por quê? Nós não só vamos um iniciar a instantinho. votação. Eu gostaria de mencionar primeiro que da tribuna foram faladas quatro sustentações no sentido de que a comunidade juiz-forana tem interesse em manter lá a turma. Isso parece, a princípio, que não tem divergência, e tem. Eu só queria, eu vou me manter, rapidamente vou fazer essa manifestação. Por ocasião da tomada da consulta que foi feita, a OAB da subseção de Juiz de Fora, de Ponte Nova, manifestou pela extinção da turma recursal. Se for necessário, eu vou falar as páginas aqui. A AMAT, Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, e com diversos municípios, diversas câmaras. Então, pode parecer a princípio que pelo fato de não sermos, eu não vou falar só em meu nome, não tenho autorização de falar pela Adriana, que isso pode estar interferindo. Não, porque a passagem para Juiz de Fora, para mim, ela seria realmente momentânea, mas tem aspectos econômicos, sim. E como o desembargador Ianaco mencionou 40 famílias,
No momento em que foram dispensadas centenas de famílias aqui por conta de corte orçamentário, é uma coisa que a gente tem que fazer uma opção administrativa onde vai investir o dinheiro do tribunal, a melhor forma. Nós estamos falando de eficiência, estamos falando de resultado. É só mais uma licença que eu vou pedir, que no processo onde todos os senhores, eu acredito, já tiveram acesso, porque foi o processo que foi julgado da outra vez, já tínhamos a informação que um processo custa, aqui em Belo Horizonte, a tramitação anual dele, o máximo que custa são custava, na época, R$ 28,19, enquanto em Juiz de Fora ele custa R$ 107,30. Eu acabei de receber também os dados atualizados aí quanto aos processos físicos. Hoje, em Juiz de Fora, para julgar, nós continuamos com isso, 3 vezes o valor do processo. Isso foi embasado pela diretoria-geral agora, então a custa de um processo que tramita lá, isso eu nem cheguei no custo de Juiz de Fora. Então, para dizer que não foi uma coisa, como pode parecer, leviana, de assinar um documento, não. Se eu tivesse mais tempo, eu apresentaria aqui os números que nós já temos, inclusive em relação à distribuição. É só isso, presidente. Muito obrigada. Então, vamos iniciar a votação. Eu me dispenso de ler o relatório, porque há cerca de um ano nós tivemos esse caso, ele foi muito discutido, é um processo de 6 volumes, e de lá para cá, todos conhecem muito bem, esse processo foi amplamente discutido e instruído. O que temos neste processo especificamente já está de conhecimento de todos, são os pedidos formulados pelos colegas, desembargadores, né? A petição do Dr. Leverson, a liminar negada no CNJ, né? Os pedidos de manifestação dos 4 que sustentaram brilhantemente essa tribuna de hoje. Então, eu vou direto ao meu voto. O requerimento subscrito por 24 dos 48 membros do Tribunal Pleno atende ao pressuposto regimental. Artigo 20. Compete ao presidente convocar as sessões do Tribunal Pleno, determinando de imediato, parágrafo 1º, convocada a sessão do Tribunal Pleno, na forma do caput deste artigo, outras matérias administrativas deverão ser incluídas em pauta a requerimento de, no mínimo, 1/3 dos seus membros, e desde que distribuídas com antecedência de 72 horas. Não há óbice à inclusão da matéria nesta sessão de julgamento. Mérito, turma recursal de Juiz de Fora, manutenção, conveniência e oportunidade. É esse o fundamento do pedido que foi dirigido à presidência. O Pleno deste regional, na sessão de 16 de abril de 2015, entendeu que a descentralização